céu! Um italiano me falou que na Itália não tem emprego. Fábio, um italiano me falou que, na verdade, na Itália, o documento vem de cor rosa-choque. E aí? Felipe, solta a vinheta. Pois bem, senhoras e senhores, vocês pediram lá no vídeo que eu fiz anteriormente, respondendo a dúvida lá, um italiano me falou que na Itália é mais barato fazer o passaporte. Eu falei, se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre isso, deixa aqui. Vocês deixaram as dúvidas, vocês falaram, sim, faça sim. O pessoal no Instagram também falou, então voltei aqui para falar sobre isso. Existe uma falácia, existe um mito. Se o italiano falou, tá falado. E aí naquele vídeo, eu vou repetir porque talvez as chances são que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo não assistiram aquele vídeo, porque ele é um tema específico. E o que acontece? Tem pessoas que acham que só porque o italiano nasceu na Itália, ele entende de tudo, principalmente sobre cidadania italiana. E eu fiz uma provocação no outro vídeo que eu vou repetir a provocação aqui. Se você que está assistindo esse meu vídeo aqui, se alguém chegasse para você hoje, um gringo qualquer, tá? Nascido fora do Brasil, obviamente. Virasse para você e falasse assim, quanto tempo demora para que eu conclua a minha cidadania brasileira no Brasil? Quais são os documentos necessários para eu fixar minha residência no Brasil? Quanto tempo demora o visto de estrangeiro no Brasil? Ou qualquer outra informação que tenha a ver com imigração e permanência de estrangeiros no Brasil, você saberia responder? Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora... Eu imagino que 1%, talvez nem isso, das pessoas que me seguem aqui conseguiriam responder. Porque a gente nunca passou por esses procedimentos. Eu não sei como funciona a cidadania brasileira, porque eu já nasci com a cidadania brasileira. Perceberam? E é muito louco, porque as pessoas, elas esquecem essa chavinha da indagação. Mas peraí, por que esse italiano tá falando? E o italiano adora dar palpite. O italiano é palpiteiro por natureza. Mais do que o brasileiro, eu diria. Então qualquer coisa que você perguntar pro italiano, ele vai falar assim, ah, sim, aqui, claro que dá pra fazer. Se você perguntar, como que eu faço o passaporte aí? Ah, você vem aqui na questura e faz. Ele não tem ideia que quem não nasceu na Itália e não é residente naquele comune não pode ir naquela questura pedir um passaporte. Ele nem sabe muitas vezes o conceito de residência. Por quê? Porque ele nasceu e foi residente a vida inteira na casa dos pais, por exemplo. Vocês não têm noção que amigos italianos pediram para eu traduzir o guia prático da vida na Itália, o guia que eu ensino a galera de língua portuguesa a morar aqui na Itália, a fazer testa sanitária, procurar emprego, transferir de residência, fazer residência para os pets, comprar carro, motorino, transporte público. Amigos italianos falaram assim, Fábio, eu não sei. Amigos que tiveram filhos, não sabia como levar a certidão da criança na ASLI. E eu tenho que ir na ASLI para pedir a testa sanitária? Não, a testa sanitária já é feita do ficho. Quando a criança nasce, o próprio comune, o ficho, o status civil, entra em contato. Ai, não preciso ir lá? Não. Quando eu fui padrinho de casamento, os meus amigos, eles não sabiam aonde que tinha que fazer a declaração de residência, de pedido, né, de fixação de proclamas. Mas a gente faz aonde? A gente faz aqui no comune, mas os meus pais, eu sou ainda residente no comune. Gente, eles não sabem, porque eles nunca passaram por esses procedimentos. E isso já salvou a vida de muita gente que eu tô falando pra vocês. Teve muita gente que chegou na Itália, que confiou nas informações de italianos, e já teve casos tristes de pessoas que discutiram comigo, já faz muito tempo, tá bom? Hoje nós temos a Jornada da Cidadania Italiana. Quando ainda era a Escola da Cidadania Italiana, já teve pessoas que me disseram, eu não vou confiar nas suas informações porque o Luca, proprietário da minha casa, disse que eu não preciso disso tudo que você tá falando. E ele é italiano. Ok. Então quebra a cara, desculpa, mas se você não confia nas minhas informações, pergunta pro Luca, vai lá com o Luca. Aí a pessoa foi com o Luca no ficha anágrafa pedir a residência, o ficha anágrafa falou assim, mas cara, como assim? E o Luca queria discutir com o funcionário. Já teve casos de membros da Jornada da Cidadania Italiana que tiveram os seus procedimentos burocráticos no comune atrapalhados porque o proprietário do imóvel não sabia como fazer e queria se intrometer só porque, não, mas eu nunca precisei, por que ele precisa?
precisa? Porque ele é estrangeiro, vindo do Brasil, tá com um passaporte brasileiro e é por isso. Teve uma menina que teve, acho que 6 meses de demora para conseguir o documento italiano no Comune, porque uma amiga italiana disse, pode deixar que eu pegue esse documento para você. E a amiga não sabia e foi no Comune, o Comune falou, minha senhora, eu preciso de uma délega, não é assim, não é vir aqui pegar um documento. Às vezes, e eu já vi isso acontecer muitas vezes, tá bom? Muitas pessoas, elas não confiam em si próprias, em si mesmas. Elas acham que elas precisam de um italiano para fazer algo que se elas, um pouquinho que elas tirarem um tempinho para aprender, elas vão conseguir fazer. Tem gente que fala, eu vou contratar um assessor porque eu não sei se o meu italiano tá bom o suficiente. E tá bom o suficiente. Mas não é uma questão de língua italiana, não é uma questão, muitas vezes, de saber como as coisas funcionam. É medo e, às vezes, um pouco de falta de autoconfiança, tá bom? Então, cuidado com a falácia do mas o italiano falou. 100% dos italianos que você perguntar se tem emprego na Itália vão dizer que não tem. Porque o esporte nacional do italiano, e não é só do italiano, mas de forma geral do ser humano, é reclamar. Termina esse vídeo dizendo, confie em você, busque as informações, mas cuidado com o italiano falou que blá blá blá. Não é só porque ele é nascido na Itália que ele vai saber sobre tudo e principalmente sobre cidadania italiana, tá bom? Grande abraço, a gente se vê então no próximo vídeo. Arrivederci! Hoje eu posso ver com esperança um recomeço, um novo futuro. Sou cidadão italiano, eu tenho muito orgulho disso.